Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Vocês devem estar percebendo que eu estou em viagem, mas eu tentei fazer esse programa aqui rapidinho, entre uma reunião e outra. Estou em Washington, D.C., então hoje nós vamos falar sobre justamente a pauta que a gente não conseguiu terminar no programa de ontem, a aposentadoria do Barroso e o que vem por aí. Vamos falar sobre o caso do Felipe Martins, um caso que finalmente está começando a ter luz e a gente vê que Alexandre de Moraes realmente prendeu e torturou ilegalmente Felipe Martins. Vamos falar sobre o caso da Flávia Magalhães, que foi monitorada pela Polícia Federal em solo americano, e sobre o Donald Trump, que também falou muito gentilmente com o México, mas acabou de cancelar o visto de mais de 50 políticos mexicanos, numa visão do que pode vir por aí para o Brasil. Tudo isso e muito mais no programa de hoje, no Paulo Figueiredo Show, que vai ser um Paulo Figueiredo Show relâmpago. Eu peço a você que perca um segundinho, clique o seu dedo agora no like, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Sim, eu estou bebendo Starbucks, mas não julguem a minha sexualidade por conta disso, só porque não tinha outro café aqui no hotel. O programa de hoje, eu peço a você que se inscreva no canal, veja se você está inscrito no canal. A gente está com essa meta aí, o canal está batendo uns 800 mil inscritos, é importante, muita gente pensa que está inscrito no canal, mas não está. Dá uma olhadinha, só ver se você está inscrito e se o sininho da notificação está ativado para você. E, como eu disse, o programa de hoje vai ser um programa rapidinho, papum mais curto, eu não queria deixar de fazer. Nós terminamos, mesmo estando aqui em viagem em Washington, como eu disse que eu estaria, nós terminamos o Paulo Figueiredo Show de ontem falando sobre políticos que parecem ter as suas carreiras enterradas. Então, nada mais justo do que começar o programa de hoje mais ou menos sobre esse assunto. E eu não poderia deixar de falar de mais uma baixa que nós tivemos. Essa baixa foi Barroso, né? Nós já aposentamos o coitado do juiz auxiliar do Alexandre de Moraes há 2 semanas atrás, e agora nós realmente dá para a gente dizer que Eduardo Bolsonaro e eu aposentamos o Barroso, né? Ou uma outra forma de dizer isso é que o bolsonarismo derrotou o Barroso. O Barroso pediu para sair, pediu para cagar e saiu chorando. Ontem mesmo, né, ele assinou a aposentadoria e já no próximo sábado está fora do Supremo Tribunal Federal. Isso é importante, né? Muita gente acha que não, os trabalhos não surtem efeitos. Outro dia eu ouvi um deputado importante, falando para mim, Paulo, tem que ser Magnitsky para todo mundo, porque ninguém está nem aí para esse negócio dos vistos. E eu sempre digo que isso é uma miopia. Eu sabia que a questão dos vistos tinha um efeito muito grande, porque principalmente para certas pessoas. Vejam como mudou a posição do Fux, por exemplo, né? Se tornou o nosso founding father. Vejam como nós tivemos o caso lá do juiz Rafael, vejam como Alexandre de Moraes tem dificuldade hoje de montar a equipe, vejam como pessoas hoje, eu sei que o próprio Paulo Gonet sofreu muito com essa questão do visto, tem questões familiares deles aqui relacionadas, parece que a cunhada dele ou coisa do tipo aqui nos Estados Unidos, as pessoas começam a sofrer, porque o cancelamento do visto não é só para a pessoa, é para os seus familiares, né? E tem gente que acha que muitas vezes esse trabalho aqui que a gente está fazendo não tem efeito. Ficou difícil defender essa ideia de que não tem efeito, mas ainda tem. Eu volto a dizer, por conta do nosso trabalho, o Fux passou de um cara que concordava com a prisão das pessoas do 8 de janeiro para se tornar quase um James Madison, né? Um assíduo defensor das leis, da Constituição e do devido processo legal. Por conta do nosso trabalho, o ministro mais ideológico do Supremo Tribunal Federal agora foi para um retiro espiritual e pediu para sair. Aliás, essa história do retiro do Brahma Kumaris é bizarra demais, tá? É um parêntese aqui. Esse grupo que organiza esse retiro espiritual para o qual o Barroso foi, antes de pedir para sair, foi fundado no Raj britânico, mais especificamente onde hoje é o Paquistão. Eles praticam Raja Yoga para viver em consciência de alma e paz interior. Adoram ao deus Shiva e acreditam em revelações divinas deixadas
pelos líderes deles. Gastem um minuto para pesquisar esse negócio, que é muito bizarro. Eles também creem que o tempo tem ciclos dominados de ouro, de prata, de cobre, de ferro, e que nós estamos em transição para uma era dourada. Eu vou deixar claro aqui, né? Muitas pessoas já, Paulo, respeite a religião dos outros, etc, etc. Eu respeito o direito de todo mundo ter a religião que quiser. Todo mundo pode ter a religião que quiser, pode adorar o capeta, pode não ter religião nenhuma. Mas eu não respeito todas as religiões. Não dá, eu não gozo da mesma cosmovisão que o sujeito do Brahma Kumaris. Eu não gosto, não estamos no mesmo grupo. Essa macumbagem doida aí, e o que eu acredito para a minha vida, né, e o próprio. Eu estou agora, por dica de um amigo, lendo com atenção o Eric Voegelin. O próprio Eric Voegelin diz que o que torna, inclusive, a nossa sociedade diferente é essa visão da história não em ciclos, mas com uma história com um destino final, uma história com princípio, meio e fim. Então, nós não partilhamos da mesma visão de mundo. Essa quantidade aí de droga, macumbagem, heresia, não é a minha praia. É normal que seja um adversário ferrenho uma pessoa que tem essa visão. Agora, eu confesso que eu já não dava para esperar muito de termos espirituais de alguém que recebia João de Deus em casa, que encontrava João de Deus diversas vezes na Abadiânia, né, onde grande parte desses trabalhos ocorriam. Mas quem sabe, nesse retiro, Barroso, você não entenda que o caminho mais fácil para a sua paz interior, seja lá qual é o nome macumbeiro que você usa para isso, seria deixar o Supremo Tribunal Federal. Não sei se essa é a melhor ideia. Eu digo o seguinte, não é só a questão espiritual, a questão de uma diferença de cosmovisão. E vocês podem me esculhambar aqui no chat, quem não. Eu deixo muito claro aqui. Eu não enxergo equivalência entre as religiões. Há uma religião verdadeira e essa religião é a religião cristã. E religião cristã entendo aqui como católicos e protestantes. Só para deixar bem claro o escopo aqui do qual eu entendo como religião superior, aquela que tem a revelação do verdadeiro Deus. Esse negócio, eu volto a dizer, não tenho nenhum respeito por essas visões. Tenho respeito pelo direito das pessoas praticarem essas religiões, não pela religião em si. Eu já tive discussão até com gente famosa da direita, na época da Jovem Pan, esse negócio. Né? Quem lembra, lembra. Mas eu devo dizer que, além disso, há um certo desprezo por essa arregada. Porque eu digo a vocês, eu tenho desprezo por pessoas que arregam tão fácil. Como diz o lendário Auê de Petrópolis, saudoso, não aguentou 10 minutos de porrada comigo. Explico para vocês. Eu sou um jornalista, um imigrante ferrado, né? Não sou rico. Teus amigos bloquearam tudo que eu tenho no Brasil, Barroso. Parece aí que tem vários processos criminais que vocês abriram contra mim, multaram mais de 100 milhões de reais na CVM, cancelaram meu passaporte, alvo de uma campanha de difamação gigantesca. E eu tô aqui. Eu tô aqui. Onde é que eu tô? Eu tô arregando? Não, eu tô aqui em Washington brigando com vocês. Agora, o cara é ministro, Barroso é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ocupa o cargo mais poderoso do Brasil, muito mais poderoso que um presidente da República. Era presidente do Supremo Tribunal Federal até mês passado. E aí perde o visto para os Estados Unidos e chora pedindo arrego. Que vergonha. Eu tenho desprezo por gente assim. Desprezo por gente fraca. Eu digo que sempre disse isso, que virtude cardinal, fortaleza é a virtude cardinal mais em falta no Brasil. E pelo menos nesse aspecto, o Alexandre é um cara com muita fortaleza. Ele é um psicopata,
doente, mas não é fraco. As ações contra o Alexandre foram muito piores, ele ainda não pediu para sair, e a gente nunca achou que ele fosse pedir para sair. E o Barroso, que perdeu o bichinho, muito triste. Agora, ele acha que vai recuperar o visto, porque não faz parte do STF. Meu filhinho, tira o cavalinho da chuva. Porque enquanto você ocupava cargo de ministro do STF, até tinha margem para se negociar. Mas agora você é uma pessoa comum. O que você traz para a mesa de negociação? Absolutamente nada. Se me ligar, Barroso, nem atendo mais. Vale nada. Uma lata de lixo. O único prestígio que você tinha era porque você era ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu falava assim, bom, de repente, se tiver um posicionamento interessante, a gente até recupera o seu visto. Agora, imagina. Ah, mas saiu então porque não tem porque ser sancionado, não tem porque tomar uma Magnífica. Ora, filhão, os Estados Unidos cancelaram o visto do ministro da Saúde do Lula e dos secretários dele, os subordinados, por causa de coisa dos mais médicos 10 anos atrás. Você acha que você vai escapar da sanção porque você renunciou? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Na verdade, agora é mais fácil sancionar o Barroso porque não tem maiores consequências, não tem nada de útil que ele possa trazer à mesa. Então, eu não poderia terminar não poderia deixar de gravar isso, registrar no Paulo Figueiredo Show, historicamente isso, essa mensagem final. Você quer seu visto de volta? Perdeu, mané. Não me amola. E passando... Falei que o programa hoje vai ser mais papum. Passando para a próxima pauta, nós tivemos nos últimos dias, e eu não queria deixar de comentar, porque é um assunto muito importante, as atualizações do caso do Felipe Martins. Eu sempre digo, Felipe Martins é um dos casos mais emblemáticos que nós temos aqui de abuso de autoridade. Relatei o caso do Felipe Martins, inclusive, relato em todas as reuniões que eu tenho aqui, mas falei sobre ele, inclusive nas minhas audiências no Congresso dos Estados Unidos. E vale uma recapitulação, porque quando o Alexandre de Moraes decretou a prisão do Felipe Martins lá em 2024, lembrem-se, ele utilizou como fundamentação a informação mentirosa de que o Felipe Martins tinha feito parte da comitiva que acompanhou o presidente Bolsonaro a Orlando em 2022. Mas que não haveria nenhum retorno dele ao Brasil depois disso, nenhum registro de retorno. E, se eu não me engano, foi uma notícia do Guilherme Amado que foi utilizada para isso. E aí o Alexandre, em mais um somebody love jurídico, considerou que o endereço do Felipe era incerto e decretou a prisão preventiva dele, que durou vários meses e acarretou em diversas violações às liberdades e direitos individuais do Felipe e até mesmo a tortura. Felipe Martins foi torturado através da privação sensorial. E tem que ser louvado aqui. Porque o Felipe Martins, veja, né? Outro dia eu estava tendo uma conversa na fila, aí eu estava comentando de uma certa pessoa e tal, eu falei, porra, meio frouxo, né? Achei que o cara veio com esse papo meio covarde, meio frouxo. Alguém virou para mim e falou assim, porra, também pudera, né? É milico. Eu falei assim, cara, que triste, né? Os nossos militares hoje são vistos como... Cara, o cara é covarde. Ah, também é militar, né? Militar virou a profissão dos covardes. E, no entanto, o corajoso foi o Felipe Martins, que não cedeu nem um milímetro. Felipe Martins sofreu essa prisão, é importante deixar claro, porque um militar, que foi o coronel Mauro Cid, havia cedido e feito uma colaboração premiada, uma delação, que estava sob risco e foi questionada. E todos sabemos que é uma fraude. Então, Alexandre achava que falava, bom, se eu conseguir uma segunda delação, eu consigo calar e sanar os problemas da primeira e me livro da necessidade da delação do Mauro Cid. E esse foi o objetivo da prisão do Felipe Martins. E o Felipe não cedeu.
E a essa altura todo mundo já sabia na época, que o registro de viagem do Felipe era falso. Nós estamos falando isso no Paulo Figueiredo Show há vários anos, mas a imprensa se calou e os ministros do Supremo Tribunal, a imprensa até falou um pouco a respeito, mas boa parte dela se calou, e os ministros do Supremo Tribunal fingiram que não era com eles. Afinal, o objetivo, volto a dizer, era forçar uma delação sobre Bolsonaro, sobre ameaça, similar ao que eles fizeram no Mauro Cid. Né? Você prende o cara, pressiona ele, ameaça a família, destrói a vida do cara e oferece uma delação que magicamente vai resolver todos os problemas da vida dele. Mas o Felipe quebrou o plano deles, manteve a cabeça erguida e se manteve firme nos princípios. Né? Como ele mesmo disse, não delatei, não delatarei, porque não há o que delatar. E é difícil ter uma postura tão firme diante de toda essa pressão. Como eu digo assim, forças especiais não tiveram. Agora, depois de todo esse período de violações de direitos, da prisão ilegal e tentativas de coerção, a denúncia que é feita por nós, e algo que eu carreguei muito forte aqui dentro dos Estados Unidos, ganhou finalmente respaldo. E aqui eu posso dizer, foi um dos pontos que eu pessoalmente pedi à Casa Branca para investigar, e eles ainda estão investigando, como o CBP vai dizer aqui. Essa denúncia ganhou respaldo agora de uma declaração oficial do CBP, o Customs and Border Patrol dos Estados Unidos, que é a agência responsável por todo o controle imigratório relacionado ao país. Eu quero ler com vocês o que eles escreveram na mensagem. A Alfândega de Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, espera, deixa eu só aumentar aqui, porque como eu estou ausente, vamos lá. A Alfândega de Proteção de Fronteira dos Estados Unidos, US Customs Border Patrol CBP, anunciou que conduziu uma revisão minuciosa das evidências disponíveis relacionadas às alegações de entrada nos Estados Unidos do cidadão brasileiro Felipe Martins em 30 de dezembro de 2022. Ao concluir a revisão, foi determinado que o senhor Martins não entrou nos Estados Unidos nesta data. Na posição oficial. Esta constatação contradiz diretamente as afirmações feitas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Reconhecemos que o ministro Moraes citou um registro incorreto para justificar a prisão prolongada do senhor Martins. A inclusão desse registro impreciso nos sistemas oficiais da CBP continua sob investigação e a agência tomará as medidas apropriadas para evitar que discrepâncias semelhantes ocorram no futuro. E aqui eu faço uma pausa. E tem gente que nem gosta que eu fale disso, e tem algumas coisas nesse sentido que eu nem tornei públicas, que chegaram à minha informação, e algumas eu acho que ainda não é o momento de tornar. Mas pode ser que tenha havido um erro. Eu explico por quê. Esse erro, o CBP é uma zona aqui nos Estados Unidos. Esse I-94, se não me engano, segundo esses formulários, eu tenho vários com o meu nome errado. Eu me chamo, como vocês podem ver pelos processos que com frequência saem por aí, eu tenho um nome grande. Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho. Meu nome nunca cabe. Então, às vezes, eles abreviam R, às vezes eles abreviam, de forma que muitas vezes eu tenho múltiplas entradas nos Estados Unidos que não batem entre si. Já tive passaporte colocado de data errada. Então, isso aconteceu comigo, como um réis mortal, um cidadão comum. Em termos de voos privados e etc., no caso, um voo de presidente da República, pode ter havido informação inserida de forma errada, a gente não sabe ainda com detalhes o que aconteceu. Esse não é o ponto principal que está sendo abordado aqui. Claro, havia, e talvez isso seja uma possibilidade ainda, a suspeita de que houvesse alguém dentro do CBP em conluio com Alexandre de Moraes para inserir os dados falsos do Felipe Martins, com vistas, com planos de prendê-lo no futuro. Eu, particularmente, Paulo, considero essa ideia improvável. E não me parece que as evidências estão caminhando nessa direção. O que me parece é que houve um erro, que a gente ainda não sabe quais são as origens desse erro. E, de novo, não é uma conclusão, é uma especulação. E
O que não muda nada a gravidade do que aconteceu. O que não muda em absolutamente nada a gravidade do que aconteceu. Porque Alexandre já tinha muito mais informações de que o Felipe não estava lá. Os registros não eram suficientes para decretar a prisão preventiva. Ainda que, vamos voltar aqui, ainda que o Felipe tivesse ido aos Estados Unidos, não há nada de ilegal em ir para os Estados Unidos. O Felipe não era procurado, não foi chamado pela justiça, não houve nada. O Felipe foi encontrado no Brasil, na sua casa. A utilização desses dados errados colocados dentro do CBP, apesar das inúmeras provas de defesa e a manutenção indevida da prisão do Felipe, é que são o grande escândalo. Para que a gente nunca perca a direção desse sentido. Porque amanhã se descobre, não foi má fé, foi um erro. Não, foi um erro a inclusão dentro do sistema. Pode ter sido um erro, mas a utilização desses dados certamente foi má fé. Essa certamente foi má fé. Eu não vou fazer aqui, eu vejo algumas pessoas fazendo, talvez elas tenham informações que a Casa Branca não tem, que eu também não tenho. É possível, a gente não sabe tudo. Mas eu vejo algumas pessoas dizendo assim, o caso Felipe Martins será a bala de prata, etc, etc. Eu falo assim, ora, isso ignora o grau de abuso e absurdo que nós já sabemos que o caso do Felipe Martins tem. Se amanhã se descobrirem que foi um erro a inclusão, digamos, alguém que trabalhasse no governo Bolsonaro, que tenha erroneamente achado que o Felipe ia participar da viagem e mandado um manifesto de voo original com a data equivocada ou com o nome do Felipe Martins equivocado, com os dados equivocados, porque, convenhamos, a turma do governo Bolsonaro também faz muita merda, isso não muda e não minimiza a gravidade dos fatos que ocorreram com o Felipe Martins. E o que a gente está encontrando aqui, com essa declaração do CBP, é uma prova de que Alexandre de Moraes cometeu crime de abuso de autoridade. Mais uma. Porque já sabia que essas informações eram errôneas e ainda assim manteve a prisão o máximo que pôde, até que viu que Felipe não iria fazer a delação. Continua a nota. O próprio CBP, continua na nota, o CBP condena veementemente qualquer uso indevido desse registro falso para sustentar a condenação ou prisão do senhor Martins ou de qualquer outra pessoa. Reafirmamos o nosso compromisso em manter a integridade dos registros fronteiriços e em defender os princípios de direitos humanos. Há mais informações, blá, blá, blá. O ponto é, outro ponto, é que nós temos uma declaração, mais uma declaração do governo americano. Alô, Globo News, alô, Dora Kremer. Vocês estavam dizendo que o governo Trump tinha recuado. Então, esse governo Trump está escrevendo uma nota dizendo que o pseudo-juiz Alexandre de Moraes se utilizou de informações falsas para justificar a prisão prolongada de um cidadão brasileiro que até hoje está com os seus direitos para justificar. O Felipe continua com os seus direitos restritos e está sob possibilidade de ir para a prisão em breve. Foi o Guilherme Amado, né? Alô, Guilherme Amado, você que publicou uma matéria, obrigado, produção, dizendo que o Felipe havia sim entrado nos Estados Unidos. Guilherme Amado, vai ter, vamos aqui, profissional, olha aqui na lente da verdade, como dizia o Clodovil. Vai ter retratação? Vai ter retratação profissional? Até do próprio Metrópolis, que é um veículo aqui, eu reputo certa qualidade. Fake news publicada no jornal sem retratação? A produção pediu para eu deixar a mochila do lado para ficar mais bonitinho. E digo mais, a nota do CBP deixa claro que a investigação para descobrir quem incluiu esse registro fraudulento no sistema deles continua. E eu quero que seja uma bala de prata. Eu quero que seja uma bala de prata. E a gente vai continuar a investigação. A gente vai continuar. Aliás, hoje mesmo eu janto com a pessoa que tratou dessa investigação internamente dentro da Casa Branca. Hoje janto.
Vamos ver. O que está confirmado é que o pseudo-juiz Alexandre de Moraes se valeu de um documento falso para prender e prolongar a visão de um cidadão por motivos políticos. Sobre isso não tem dúvidas. A carta do CBP, a declaração pública do CBP, fez questão de deixar isso muito claro. Eu fico perguntando, será que o Trump perguntar, ou o Marco Rubio perguntar sobre isso para o Mauro Vieira, o que acontece? Nas discussões, o que é que o Lula e o Haddad e o Mauro Vieira vão dizer sobre o fato do pseudo-juiz Alexandre de Moraes ter destituído ilegal e unilateralmente a defesa dessa mesma pessoa que foi presa após a inserção falsa de informações no sistema do CBP americano? Ou agora o juiz pode decidir demitir advogado réu por terem abusado do poder de defesa? Isso também é Estado Democrático de Direito? Não sei, não. Eu acho que é difícil explicar essas coisas, né? Então você, meu amiguinho que está empolgado com as negociações Brasil e Estados Unidos, fica com os olhos abertos, porque tem muita coisa para acontecer ainda. Cenas dos próximos capítulos. Eu queria falar mais sobre o caso do Felipe, mas há outro caso importante, porque eu digo, você vai acumulando inimigos, você vai acumulando abusos. E o Alexandre tentou dar muitos passos maiores que a perna. Não só no caso do Felipe Martins, mas nós tivemos também nos últimos dias o caso da Flávia Magalhães. Se você não lembra do caso dela, eu já trouxe o advogado dela aqui no programa, e a própria Flávia, e eu faço aqui, eu cito o caso, citei também o caso da Flávia nas minhas audiências no Congresso, eu faço aqui uma recapitulação. No dia 15 de junho de 2023, a Flávia, que é uma brasileira, mas é uma cidadã americana que mora nos Estados Unidos, fez um post criticando o Alexandre de Moraes. Na verdade, acho que ela fez um post criticando as urnas eletrônicas, algo assim. Acho que ela fez um Brasil Stone, uma coisa assim. E essa foi uma postagem feita em solo americano, em uma rede social americana e por uma cidadã americana. Então, uma pessoa que está completamente coberta pelas leis e pela Constituição dos Estados Unidos, inclusive no que tange a liberdade de expressão. No entanto, algumas semanas depois, ela descobriu que a conta dela no X havia sido banida por uma decisão judicial brasileira. A vida dela continuou e em dezembro de 2023, por razões médicas, ela decidiu ir para o Brasil. Muitas vezes a gente vai para o Brasil, é uma coisa que eu obviamente não vou, mas muitos de nós que moramos nos Estados Unidos vamos ao Brasil para tratar de saúde, porque a saúde aqui nos Estados Unidos é uma bosta. É uma bosta. Não é que a saúde toda é uma bosta, né? Mas é ruim você... Sei lá, a gente não gosta. A gente gosta do nosso médico no Brasil. Se você tem plano de saúde, né, se você tem acesso a médicos privados no Brasil, o SUS, obviamente, não é bom. Mas se você tem acesso a médicos privados no Brasil, você prefere se tratar no Brasil. E esse pior é que é verdade isso para a maioria dos brasileiros. Que se tem alguém aqui no chat que mora nos Estados Unidos e vai fazer tratamento médico e dentário no Brasil, fala aqui, mas enfim, ela decidiu ir ao Brasil. E aqui começou a surpresa, porque quando ela chegou em Recife, ela descobriu uma notificação da Polícia Federal dizendo que o passaporte dela era falso. E ela soube disso porque deu a sorte de encontrar um agente da Polícia Federal que não faz parte da Gestapo do Alexandre e que confirmou que o passaporte dela era verdadeiro e informou a Flávia que havia uma restrição no passaporte brasileiro dela, recomendando então que ela entrasse no Brasil com o passaporte americano. Ela gravou um áudio explicando tudo isso para uma amiga e esse áudio viralizou. Depois disso, ela deu uma entrevista ao meu amigo, querido amigo, um abraço para ele, saudades, Coronel Gerson Gomes, e a partir daí a perseguição se intensificou ainda mais. Em abril de 2024, ela descobriu uma ordem de prisão contra ela, datada de 8 de fevereiro de 2024. Porém, uma vez que o advogado dela teve acesso ao processo, descobriu que a ordem de prisão havia sido dada no dia 30 de dezembro de 2023, algumas semanas depois dela retornar ao Brasil. E no mandado de prisão constava o nome do passaporte americano dela, Flávia Magalhães Soares. Talvez
Percebendo que a cagada tinha ficado evidente demais, em janeiro de 2024, o Alexandre muda o mandado de prisão e adiciona também o passaporte brasileiro dela. Um mês depois, a Flávia vai e participa de uma manifestação na Flórida, como ela já estava acostumada a fazer aqui com meus queridos amigos da IS Brasil. Chegando lá, ela teve uma surpresa. A organização do evento avisa a ela que, diferente do que aconteceu normalmente, ela não iria discursar na manifestação e ficaria em uma posição menos visível na barraca d'água. A razão, a presença de agentes da Polícia Federal do Brasil na manifestação. A Polícia Federal do Brasil estava monitorando uma cidadã americana em Fort Lauderdale, na Flórida. Falei agora igual o brasileiro fala, né? Fort Lauderdale. Em inglês se diz Fort Lauderdale. Na Flórida, por publicações que ela havia feito criticando o Supremo Tribunal Federal. Tudo isso sem o consentimento ou ciência das autoridades americanas e de maneira completa e absolutamente legal. Como esses mafiosos gostam que seja feito. Inclusive, eu posso dizer aqui que órgãos de inteligência, isso é a primeira vez que eu estou dizendo isso, mas órgãos de inteligência aliados procuraram Eduardo Bolsonaro e eu para nos avisar que nós também estávamos sendo alvos de monitoramento ilegal em solo americano. Algo que nós, obviamente, tomamos ciência e passamos a ter cuidado. E isso é algo que nós nunca dissemos publicamente, mas é a verdade. Nós recebemos informações de que também estávamos sendo alvo de monitoramento, inclusive pessoalmente, ilegais por agentes da Gestapo brasileira. E outros. Eu espero que eles tenham me visto nu e tenham se deparado com o meu enorme pênis e falado, caramba, esse cara aqui é melhor a gente sair fora. Que me monitorem de perto, vão falar assim, porra, maluco, é pica. Quebraram todos os meus sigilos. Eu, por mim, projeto OnlyFans, vou só malhar mais para melhorar o shape, mas o projeto OnlyFans é inevitável. Fato é que a Flávia relata que havia diversos agentes da Polícia Federal, sendo que um específico ficou rodeando a barraca de água e monitorando o que ela estava fazendo. Para a sorte da Flávia, um homem chegou para cumprimentá-la, porque havia visto a Flávia dar a entrevista do Coronel Gerson, e então ela pediu que ele ficasse ali na barraca d'água, impedindo até que ela estivesse sozinha na presença dos agentes da Polícia Federal. Agora, vejam só o grau de distopia que nós estamos vivendo. Na última quinta-feira, o advogado da Flávia Magalhães, que já entrevistamos aqui, o Dr. Paulo Faria, teve acesso aos autos do processo, finalmente, e lá havia um documento da coordenação geral da Polícia Internacional da Polícia Federal, cujo assunto era um mandado de prisão contra ela datado em 8 de janeiro de 2024. Juntando esses fatos, nós temos uma cidadã americana que foi perseguida por fazer postagem na internet, que só não foi presa no Brasil porque encontrou um agente da Polícia Federal que não se rendeu ao regime e alertou para que ela entrasse no país com passaporte americano. Ela que foi alvo de um mandado de prisão e um mês depois estava sendo monitorada em solo americano pela Polícia Federal. Qual era o intuito desse monitoramento ilegal? Eu me pergunto. Sequestrar a Flávia Magalhães, assim como os juízes auxiliares do Alexandre sugeriram que fizessem com Alan dos Santos, mandar os jagunços para sequestrar uma cidadã americana em plena Flórida? Se vierem me sequestrar, vão ter trabalho. Vão ter trabalho. As evidências são muito graves. Primeiro, a gente está falando aqui em fraude em documentos oficiais de uma agência federal americana, no caso Felipe Martins, e agora nós estamos falando de uma possível interferência policial brasileira contra uma cidadã americana dentro de território dos Estados Unidos. Na última segunda-feira, essa semana, a Flávia divulgou que, algo que gentilmente, obviamente eu já tinha conhecimento, mas ela tornou público, o fato de que os advogados do Elon Musk entraram em contato com ela, colocando uma equipe à sua disposição para defendê-la, inclusive na Justiça dos Estados Unidos.
pausa para carregar o notebook. Não precisa cortar não, Bruno. Não precisa cortar não. Quem sabe faz ao vivo. Hoje eu não estou no estúdio, hoje é raiz. Hoje é programa raiz, pô. Pronto. Eu estava nos advogados do Elon Musk, né? Esses advogados vão encontrar o Dr. Paulo Faria, que está aqui em Washington, eu quero ver se até se eu encontro ele, que já teria encaminhado, inclusive, documentos ao governo americano com mandado de prisão, documentos assinados pelo Alexandre, pelo Paulo Gurgel, etc. E o que vai acontecer ao certo, ninguém sabe. O que a gente sabe é que o cerco está se fechando contra o regime e muito mais estava oculto até agora está sendo exposto. Agora é a hora de pressão. E eu estou convicto que no final de tudo a gente vai ser vencedor. Eu não acho, não estou vendo recuo do Trump. Chegou uma mensagem aqui para mim, justamente de uma reunião que a gente vai ter agora, no Departamento de Estado. E esse é o ponto, né? As pessoas pensam que esses trabalhos param, mas não são múltiplas frentes. São múltiplas ações. Agora tem a contratação de um advogado para trabalhar junto com o Departamento de Justiça para evitar que o Departamento de Justiça aceite pedidos de cooperação vindo do Alexandre de Moraes. Veja que interessante, uma nova frente de ação. E é assim que a gente vai minando o regime. Então nós temos juízes arregando, juízes auxiliares arregando. Ah, não, mas agora vai sair, quem vai entrar o Bessias, não interessa, a gente vai continuar a pressão. Nós vamos continuar a pressão. Ah, mas e se o Trump fizer um acordo, o Lula oferecer o toba para o Trump e o Trump falar assim, pô, pelo toba, esse toba murcho aí, tudo bem, beleza, vamos embora. Vamos fazer aqui um acordo, vamos retirar as tarifas. A gente continua fazendo o que está fazendo. A gente tem que estar preparado para uma guerra de longo prazo. Longo prazo. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Nós vamos continuar. Advogada, a Flávia Magalhães, agora contratando advogado para ajudar o enforcement da Magnitsky, a cobrança dos bancos, e vamos continuar, e o sistema vai reagir. Você não pode achar que a gente vai continuar avançando e que não haverá reação do sistema. E vamos avançar, conseguimos aprovar a urgência da anistia. Aí vem o sistema e reage com Paulinho da Força, dosimetria. E é isso, e a gente continua. As pessoas têm que estudar a história militar, ver como é que são umas batalhas, como é que são as batalhas, como é que são guerras longas. Às vezes a gente fica anos e anos e anos numa guerra como a Primeira Guerra Mundial, uma guerra de trincheira, cada um do seu lado, com praticamente nenhum avanço dos dois lados. Mas a gente continua. Veja o caso agora do Israel. Avançaram contra tudo e contra todos, contra toda a pressão internacional. Israel foi lá e Trump foi lá e agora conseguiu um acordo de paz. Veja quanto tempo os ucranianos estão resistindo à invasão russa. Esse é o estado natural das pessoas, é o estado natural do homem. O brasileiro se acostumou com uma vida muito fácil nesse sentido, né? A vida do brasileiro não é fácil, mas neste sentido político, a vida é muito fácil. Muitas pessoas agora estão tendo que prestar atenção em política, que não prestavam atenção antes. Eu falo, estão prestando atenção. Agora eu tenho que prestar atenção em política. Claro que você agora tem que prestar atenção em política. Porque você está vendo a sua vida, o seu estilo de vida ser extinto. A frase platônica, né? De que aqueles que não gostam de política serão governados por aqueles que gostam de política. Então você não tem a opção de virar as suas costas. Ou a frase que eu acho que é da Ayn Rand, né? Que você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de se ignorar a realidade. Então você que está em casa, você não pode ignorar, você não pode olhar aqui, tá lá o cara no fronte de batalha em Washington, longe da família dele, eu vou deixar para lá e vou cuidar da minha vida. Se você deixar para lá e cuidar da sua vida, as consequências vão chegar a você como estão chegando. E é por isso que eu peço a possibilidade de você
se tornar meu apoiador. E você pode fazer isso entrando aqui no site www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a quantia, módica quantia, aqui na tela dá R$ 6,99. Tem um QR Code aqui em cima também. Aqui dá R$ 6,99, mas se você usar o cupom PFigueiredoShow, que é para quem assiste o programa, pode não usar também, eu vou ficar feliz se não usar. Mas se você usar, vai ser pouco mais de $5 por mês. É a sua moedinha, é a sua contribuição, é um lanchinho que você vai botar. De novo, a gente precisa de muita gente. O segredo é, o nome disso é crowdfunding. Né? O crowd é multidão, é que precisa de muita gente doando pouco. Nós estamos aqui com dezenas de milhares de pessoas nos assistindo e nós não temos esse nível de engajamento ainda. E talvez por isso que o sistema consiga contra-atacar com tanta eficiência. Então, outra possibilidade é você se tornar meu patrono Gold. O patrono Gold é muito importante, porque o patrono Gold pode, com $49 por mês, ou agora, então, no final do ano seria muito bem-vindo, $499 por ano, dar uma talagada só. E além do conteúdo exclusivo do apoiador, ele participa das nossas reuniões mensais, semana que vem tem uma, participa dos nossos grupos de WhatsApp, tem acesso ao meu e-mail, tem descontos de curso, tem um monte de coisa. Eu convido você a fazer a sua parte. Eu sei que é chato, eu falo isso em todos os programas, mas tem muita gente que fala, Paulo, poxa, hoje Deus tocou meu coração e eu resolvi me tornar seu apoiador. Legal, eu acho que é legal para você também. Eu acho que é legal para você. Eu apoio um monte de gente. Eu acho legal para mim. Eu falo assim, pô, legal, estou fazendo que isso continue. Eu gosto desse programa, eu gosto desse cara, eu gosto das coisas que ele defende. E a razão, uma das razões para a confiança na minha vitória, a primeira é a providência divina. Eu confio extremamente na providência divina. Eu confio que Deus vai fazer o que é melhor. Eu faço a minha parte e Deus entrega o resto. A segunda razão para minha confiança na vitória é que a gente está vendo o governo Trump simplesmente para qualquer tirando qualquer dúvida de que ele vai responsabilizar aqueles que são responsáveis pelas violações de direitos humanos de cidadãos americanos. Vale para o caso do Felipe Martins, vale para o caso da Flávia Magalhães, e também há outras discussões, como a questão do tráfico de drogas. Uma área a qual o Brasil está muito familiarizado. A diretiva do governo Trump é muito clara. Eles estão dispostos a usar todo o arsenal diplomático americano e até militar para fazer valer a política externa dos Estados Unidos. E aí, seja no caso da parte diplomática para garantir a liberdade de expressão, ou na parte diplomática e militar para proteger o país do tráfico. E a evidência disso é que foi noticiado na tarde de ontem que os Estados Unidos revogaram o visto de mais de 50 políticos mexicanos e seus aliados por ligações com crime organizado. Pô, se essa moda pega no Brasil, vai ter muita gente perdendo o visto também, né? Reportagem da Reuters diz assim: o governo dos Estados Unidos revogou os vistos de pelo menos 50 políticos e funcionários públicos no México, em meio à ofensiva do governo Trump contra cartéis de drogas e seus supostos aliados políticos. Reuters, né? Supostos aliados políticos, dizem 2 funcionários mexicanos na Reuters. Alguns desses casos se tornaram públicos, mas a apuração da Reuters mostra que as revogações de vistos são muito mais amplas do que se havia informado. Segundo 3 ex-embaixadores dos Estados Unidos, governos anteriores também revogaram o visto dessa forma, mas não na mesma escala, o que, segundo eles, indica a disposição do presidente Trump em utilizar esse instrumento diplomático para alcançar os seus objetivos políticos. A medida causou um impacto silencioso entre a elite política mexicana, que costumava viajar com frequência aos Estados Unidos e depende de visto para isso. Ela também marca uma ampliação significativa das ações antidrogas dos Estados Unidos, com o governo Trump mirando em políticos ativos, normalmente considerados sensíveis do ponto de vista diplomático. Uma das fontes, um político mexicano de alto escalão, afirmou que mais de 50 membros do partido governista Morena tiveram seus vistos revogados, além de dezenas de integrantes de outros partidos. As fontes pediram anonimato por se tratar de um tema delicado. O governo Trump também tem revogado vistos em outras partes da América Latina, contra o que se considera adversários políticos e ideológicos. Christopher Landau, ex-embaixador dos Estados Unidos no México, número 2 do Departamento de Estado, já postou várias coisas sobre o Brasil, né? Não esconde sua preferência por negar a entrada aos Estados Unidos, chamando a si mesmo no X de El Quitavisas, ou caça-vistos. O Departamento de Estado
afirmou no mês passado que retiraria o visto do presidente colombiano Gustavo Petro após ele participar de uma manifestação pró-Palestina em Nova York e conclamar soldados norte-americanos a desobedecer às ordens de Trump. O Petro reagiu dizendo: eu não me importo. No Brasil, mais de 20 juízes e autoridades de alto escalão, notícia da Reuters, perderam seu visto, enquanto na Costa Rica, pelo menos 14 políticos e empresários, incluindo o ex-presidente ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Oscar Arias, tiveram seus vistos revogados. Arias, crítico de Trump nas redes sociais, afirmou não ter recebido explicação para a decisão. Essa é a administração Trump. Trump, ou como diz o Valdemar, Trump, que tem responsabilizado agentes que trabalham com interesse, contra o interesse nacional dos Estados Unidos por todos os lugares. Estou falando de México, Brasil, Costa Rica, Colômbia e onde quer que seja necessário. E para alguns, isso é tão forte que o cara rega para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E se o Trump tem impulso para combater os cartéis mexicanos, que são algumas das organizações criminosas mais poderosas do mundo, que dirá esses bandidinhos da Polícia Federal, da PGR, do STF? Não tem opção diplomática que não seja considerada pelo governo Trump. E vocês vejam que no Brasil ele tomou ações muito mais severas até do que outros países. O que mostra o grau de preocupação deles com o nosso Brasil. No México, a gente só teve cancelamento de visto. No Brasil, a gente tem a lei Magnitsky aplicada ao ministro da Suprema Corte, sua esposa e as suas empresas. Então, você pense sobre isso na próxima vez que você achar que o Trump não está nem aí para o Brasil. Né? E leve em consideração esses escândalos que eu falei. Na Flávia Magalhães, Felipe Martins e todas as outras coisas que nós vamos buscar. Como a gente está vendo, o governo Trump é um governo que não recua até que ele alcance os objetivos estratégicos, e eu tenho certeza que não será diferente do Brasil. Tenho que correr aqui com vocês, eu vou tentar engolir alguma coisa e vou para reuniões justamente com esse governo, aliás, parabenizá-los aqui pela decisão do México. Quero agradecer enormemente o seu apoio, você que me apoia, é quem garante o nosso programa. O programa é um oferecimento daqueles que me apoiam. E aqueles que não me apoiam, eu convido vocês a se tornarem meus apoiadores acessando o QR Code aqui em cima ou www.paulofigueiredoshow.com/apoie. De novo, módica quantia, pouco mais de $5 por mês se você usar o cupom Figueiredo Show. Ou se você tornar meu apoiador, $49 por mês, $499 por ano. Você garante aí todos esses nossos planos de expansão. Eu volto a dizer, eu não tenho dinheiro da SECOM. Enquanto o Mauro Vieira está vindo aqui amanhã para se reunir com o pessoal do Departamento de Estado com dinheiro do governo brasileiro, nós aqui, eu estou vindo aqui me reunir com o meu dinheiro, com o meu trabalho, fruto do meu trabalho. E quando você me ajuda, você garante que eu possa continuar fazendo isso. Tem aqui também, você pode fazer uma doação de Bitcoin, tem um QR Code aqui em qualquer valor no site abaixo, ou se cadastrar de graça no meu site, para que a gente possa manter o contato caso alguma das minhas redes caia e receber as principais notícias todos os dias. Eu agradeço a enorme audiência, peço desculpas pelo programa mais curtinho de hoje e vou tentar que amanhã nós também tenhamos mais Paulo Figueiredo Show. Deus abençoe o Brasil. E mais do que nunca, Deus abençoe a América. Até amanhã. Figueiredo.